possa parecer, mas eu tenho a dúvida. A gente está considerando somente animais vivos para o ensino? Por exemplo, o que acontece com animais abatidos, ou animais atropelados, ou animais até comerciais? Por exemplo, eu posso ir num açougue, posso ir, enfim, comprar peças de interesse anatômico, didático, e trabalhar com os alunos em sala de aula. Eu tenho esse tipo de dúvida, certo? Se esse tipo de procedimento, esse protocolo, até porque é uma demonstração, mas não deixa de ser também uma capacitação para os alunos, reconhecimento, identificação de estruturas, reconhecimento até de procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Técnicas de abertura e tudo mais. Eu não sei como proceder, sinceramente, eu não sei como proceder. Por exemplo, na nossa instituição, isso não. A gente nem chegou nisso ainda, ou seja, parte do princípio que isso não tem problema, né? Mas eu sempre tive essa dúvida com os animais ou peças mesmo, né? Ah, é muito legal, Lenise, você trazer isso também. Eu vou pedir, mas se você esquecer, tudo bem, eu vou dar um jeito de lembrar em algum momento. Mas se você puder criar um tópico no fórum sobre esse assunto, eu agradeço, porque fica mais fácil para eu lembrar aonde que tá para eu ir colocando informação, que eu também tenho muita informação sobre isso, sobre essa questão de animais vivos e tal. Mas só para não deixar de falar, voltar um pouquinho na questão do repositório de métodos alternativos, né? Caso tenha ficado confuso lá na aula, atualmente existe no site do Conceia o repositório de métodos alternativos para ensino, só para ensino. Como os professores comentaram, não sei se é só a Vanessa, mas no caso do ensino, as coisas são um pouco diferentes, as regras de validação são diferentes, o rigor, os critérios são um pouco diferentes. Então, lá no site do Conceia, no repositório de métodos alternativos, o que está sendo feito é assim: um professor no Brasil desenvolve um método de ensinar qualquer coisa que seja, que antes usava animais e não usa, ou uma forma alternativa de ensinar alguma coisa que não usa animais. Aí esse professor pode mandar essa metodologia que ele está usando, que muitas vezes ele desenvolveu, ele pode mandar para o Conceia, para o corpo que compõe a Câmara de Ensino do Conceia, analisar, e se for considerado um método que cumpre todos os requisitos considerados importantes quando se trata de método de ensino, esse método, essa metodologia desenvolvida vai ficar disponível lá no site. Assim, vai ser disponibilizado como fazer aquela metodologia, como aplicar os resultados. Alguém falou alguma coisa? Tá. Então, lá no repositório vai ser disponibilizado essas metodologias. Então, quem é professor, é bem legal acompanhar, ficar acompanhando sempre, né? Sempre que sair alguma coisa nova, tá sempre de olho, porque essas metodologias podem ser aplicadas por outros professores, né? E às vezes o próprio professor já tem alguma metodologia que ele desenvolveu, às vezes uma coisa simples. Tem um caso lá que era treinar técnicas numa banana verde, tem coisas simples assim. Só que aí o professor, ele tem um caminho das pedras, ele já testou, viu o que deu certo, o que não deu com os alunos, ele pode compartilhar esses resultados, essa metodologia. Então, é isso. O método, o repositório de métodos alternativos para ensino está lá, é só acessar, não tem muita coisa ainda, está sendo alimentado, e qualquer professor a qualquer momento, qualquer pesquisador, qualquer pessoa pode enviar novos métodos alternativos em ensino que vão ser analisados pela Câmara de Ensino do Conceia. Sobre a questão dos animais vivos, animais mortos, né, cadáveres, vou só pincelar também. Eu peço que vocês, se tiverem interesse nesse assunto, tiverem curiosidade, tragam esse assunto nos fóruns para eu poder contribuir. Mas, assim, até onde eu sei, a questão é se precisa passar pela seua ou não, né? No caso de animais mortos. Existe um termo que é cadáver ético. Esse termo é meio estranho, né? Tem gente que não gosta de usar esse termo, mas enfim, esse termo cadáver ético diz respeito a cadáveres
que são usados em aula, mas aqueles animais não foram criados e nem produzidos para essa finalidade. São animais que morrem de doença ou causa natural e que os cadáveres são usados para ensino. Se for, por exemplo, cão e gato, precisa ter o consentimento dos tutores, né, de que aqueles cadáveres podem ser usados. Então, em hospitais de escola, por exemplo, hospitais universitários, existe muitas vezes uma política bem interessante, assim, de conversar com os tutores. Ah, a gente pode usar, né, o cadáver do seu animal em aula e tal, né, tem esse protocolo. E animais que morrem de causa natural podem ser usados em ensino. Nesse caso, como a criação, o transporte, manutenção dos animais não tem absolutamente nada a ver com o ensino. Ele vai ser usado, né, eventualmente, mas a vida dele não foi para isso. Nesse caso, não precisa de ser, porque é um cadáver, né? As regras do conselho não dizem respeito a isso. Mas, se for qualquer, de alguma forma, criação, manutenção para aula, para ensino, aí precisa de ser. Mas podemos voltar nesse assunto, essa questão é meio complexa, porque a gente pode entender que se alguém tiver intenção em usar aqueles cadáveres depois para aula, desde o começo da criação deles, já, aquilo já pode afetar o modo como eles são criados, são tratados. Então, de alguma forma, se houver uma intenção já anterior, talvez tenha que passar por uma seu assim, mesmo que seja uma atividade que não tem nada a ver com o ensino naquele momento. Fez sentido ou ficou confuso? Fez sim, fez todo sentido, obrigada. Era Mas exatamente essa isso. lógica eu Porque às acho vezes interessante. acontecem coisas inusitadas, assim. Os alunos levam, né? Os Sim, alunos levam alguns animais, ou levam, enfim, encontrei uma tartaruga morta, né? Aí sim, chega com uma tartaruga morta. sim, Gente, calma, não é exatamente assim. Vamos com calma. Tem outras questões que implicam, né? Se o animal está saudável, sim, se não sim. está, um monte de outras coisas, mas Tem questões eu acho que sanitárias deu para também, né? clarear, vale a pena discutir um pouco mais também. Uma outra Sim, dúvida que eu tenho, que é questão de postura mesmo, né? De comportamento em alguns casos. A gente sabe que nós mesmos, os alunos adoram tirar foto com os cadáveres, adoram tirar foto daqui e dali, de repente você está permitindo, né, algumas coisas, até algumas imagens ainda com aparências não muito boas, assim, né? E aquilo ganha rede social, aquilo ganha determinados meios. E E acho que seria interessante saber o que isso de fato representa, se tem algum tipo de regra ou de colocação frente aos comitês de ética sobre esse tipo de exposição do animal, certo? Mesmo depois de morto, mesmo processo de eutanásia ou não, né? Não sei se isso vai ser discutido ou não, esse tipo de postura, eu tenho essa dúvida também. algumas dessas coisas sim. Eutanásia, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais de ensino também ao longo do curso, mas algumas não. Então, por isso que eu peço para você trazer essas questões de ensino que você tem bastante, né? E bem importante, para a gente abordar mais esse tópico de ensino. E eu falei para vocês que no caso, né, de cadáver que não tenha sido, que morreu por causas naturais e tal, e foi usado e vai ser usado para alguma coisa, não precisaria de ser, mas eu peço que vocês não fiquem, não confiem muito no que eu estou falando agora, porque eu também não me preparei para responder essa pergunta, então eu prefiro pesquisar e garantir isso que eu estou falando. E eu vi que alguém colou aqui no chat uma informação sobre isso, de resolução normativa. Então, eu prefiro depois olhar com calma e responder isso melhor. Mas uma lógica que eu acho importante a gente ter em mente. Peraí, só um pouquinho, rapidinho. Uma lógica que eu acho importante é assim, porque tem vários casos que a gente fica em dúvida se precisa de ser ou não, né? Tipo,
vai usar imagens que foram tiradas em algum momento e não vai ter contato, não vai ter nenhuma interação diferente para os animais. Precisa de selo, né? Às vezes tem esse caso. Eu acho que a lógica é assim: se aquilo tem impacto, pode causar impacto para os indivíduos de alguma forma, precisa. Sempre precisa. Se de alguma forma aquela intervenção, seja aula, né, procedimento, experimento, se de alguma forma Isso. aquilo vai trazer impacto para os indivíduos, Mamãe tá em aula, amor. claramente precisa de SEUA. Mas se Uhum. aquilo que vai ser feito não vai trazer impacto, né, não vai ter nenhuma interação com os indivíduos, não precisa. Então, a lógica, assim, a grosso modo, é essa. Só que às vezes a gente cai numa situação que não fica claro se precisa ou não precisa e tal, né? E essa lógica também é a mesma com humanos. Quando a gente fala de pesquisa com humanos, pesquisas, por exemplo, de opinião, pesquisas das áreas de ciências sociais, Então, ela é um elas, gnomo. Ela é elas elfa. também. Não parece? Gente, alguém quer falar? Acho que não, né? Aí, tipo, em Mal de pesquisas com aberto. humanos, por exemplo, a lógica é sempre Esqueceram o essa. microfone Se uma aberto. pergunta Desculpa. com humanos pode trazer danos, consequências ou impacto, precisa passar por cima, mesmo que seja uma mera pergunta. Então, acho que por enquanto é isso. Eu só agora queria ficar atenta. A nossa convidada já chegou, já, que desculpa. Agora que eu vi que você está aí faz tempo, eu não tinha entendido. Desculpa. É, Boa noite, Jaque, bem-vinda. Pessoal, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu estou bem animada, porque é a minha primeira interação com a Jaque também. E eu estou muito feliz de ter ela aqui com a gente. Eu vi que a gente tem bastante gente aqui hoje também, isso me deixa bem feliz. E, Jaque, eu queria que você se sentisse à vontade. Eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite assim tão em cima da hora, gente. A Jaque foi muito legal, porque eu convidei ela muito em cima da hora. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Vocês sabem que a roda de conversa, a ideia da roda de conversa é ser mais solta, é a gente ir vendo, né, para que lado a gente vai, trazendo as nossas questões. Mas a Jaque tem uma contribuição bem interessante para fazer para a gente, assim, na área da psicologia, e a gente pode conversar um pouco sobre essa questão do uso de animais, na psicologia e questões também ligadas ao estresse mental, psicológico das pessoas que trabalham com animais, enfim, nesse contexto da pesquisa e do ensino também. A Lenise tem bastante questões de ensino aqui também para a gente mesclar com tudo isso. Fica à vontade também, Lenise, para contribuir mais. E é isso, gente. Boa noite para quem chegou agora. Jaque, boa noite, bem-vinda. Eu vou passar a palavra para você. Eu vou pedir para você se apresentar, assim, para a gente contar um pouco como que você foi parar na proteção animal, como que você caiu nesse tema das relações interespécie, o que que te chama a atenção nisso, e para você compartilhar um pouco também dos seus pensamentos sobre esse desafio que é tentar fazer algo pelos animais, tentar melhorar as coisas e tudo que vai aparecendo aí no meio do caminho. Bem-vinda, Jaque. Obrigada. Boa noite. É, eu vou me apresentar e depois, se vocês concordarem, eu queria que cada pessoa falasse rapidinho, assim, que área que estuda ou trabalha, se já é membro de seu, porque a minha ideia é a gente tentar aproveitar o repertório que a gente tem aqui também, né? Então, meu nome é Jaqueline de Andrade Torres, eu sou psicóloga, sou mestra em psicologia, sou pós-graduada em avaliação e perícia psicológica e estou fazendo doutorado em psicologia também. Eu entrei em contato com as questões éticas envolvendo os animais em 2003. E aí, de 2003 para 2006, eu fui membro e fundadora do Grupo Campo Grande, da Sociedade Vegetariana Brasileira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
eu nasci aqui, moro aqui. Em 2006, eu acabei me tornando vegana, e aí eu já estava no curso de psicologia. No curso de psicologia, no primeiro semestre, a gente tem psicologia experimental 1, e envolve o uso de ratos, envolvia, né? Hoje não é mais permitido. Envolvia o uso de ratos e da caixa de condicionamento operante, que a gente costuma chamar popularmente de caixa de Skinner. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória para ser um ponto de partida com algumas questões que eu sugiro a gente conversar hoje. Antes de eu seguir nisso, se vocês concordarem e cada um falar qual que é a sua área, ou de pesquisa, ou de trabalho, se já é membro de SEUA, a gente pode ir na ordem, seja eu vou falando o nome, vocês vão falando. Quem quiser falar também, né, gente? Ninguém é obrigado a nada aqui. Vou começar porque assim, já vou primeiro, para ser mais rápido. Tá. Eu sou farmacêutico, especializado em radiofarmácia. Eu fiz uma especialização no Hospital das Clínicas, que não envolveu animais. Fiz meu mestrado em oncologia e estou agora no doutorado em oncologia, mas nunca fiz parte de SEUA. Na verdade, eu tenho até pouca experiência com animais, mas a minha orientadora acaba sendo, tipo, parte da SEUA aqui da onde eu vou trabalhar, então ela pediu para fazer o curso e eu vejo que o curso tem muito mais do que eu esperava. E eu acho que, tipo, pode ajudar bastante a maioria do pessoal aqui. Então, para mim, vai ser grande parte do curso novidade, inclusive sua área. Obrigada. Tem mais? Posso seguir, então? Tá. Bem, meu nome é Lenise Vargas Flores da Silva, sou bióloga, licenciada em Ciências Biológicas. Fiz o mestrado na zootecnia, o doutorado na ecologia e recursos naturais, e sou atualmente professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde eu trabalho com morfofisiologia de organismos aquáticos. O modelo animal mais frequente que eu costumo atuar na pesquisa é peixes, mas a gente tem, até pela própria área, né, vários outros animais que nós estudamos, tanto no ensino, né, tanto nas aulas, efetivo, mas na pesquisa também, mas focada em peixes. Então, também não faço parte do SEUA, interajo com o SEUA em função dos projetos, né, de pesquisa, e com a parte de ensino, por isso que era uma das grandes dúvidas e necessidades minhas, era justamente sanar esse gap de informação que eu tenho em relação ao ensino, né, que eu tenho buscado sempre a utilização dos animais já abatidos, ou comerciais, ou de frigoríficos, enfim, mas mais intuitivo do que, de fato, nunca tinha pego a RN, nunca tinha realmente me dedicado para aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, eu acho que eu devo estar no lugar certo aqui com vocês. Ok. Prazer, gente. Prazer. Tem umas pessoas que deixaram no chat. Mariana Rosa Marco, aluna de farmácia, por em contato com animais na iniciação científica. A Estela é economista, faz parte da SEUA, especialista em gestão empresarial de projetos. O Estevão formando um bacharelado de ciências biológicas, não participa da SEUA. Tá. Júlia, farmacêutica. Tem bastante farmacêutica aqui, né? Mestre em toxicologia. Morgana, professora universitária da SEUA da UFSC. Da UFSC, da saudosa e muito atuante professora Sônia Felipe, professora Paula Brigger também. Tá. Mais alguém quer falar de que área que é? A Marileide, zootecnista. Posso me apresentar também. Bom, Tá. boa noite a todos. Meu nome é Maurício, eu sou médico veterinário. Atualmente estou cursando doutorado na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A minha linha de pesquisa é doenças parasitárias, né?
E o meu material de uso, assim, na pesquisa é diretamente relacionado ao uso de animais, né? Tanto animais vivos, como peças anatômicas oriundas de frigoríficos, né? Então, esse curso está sendo bastante proveitoso. Eu gostaria de ter feito durante o mestrado, porque no mestrado eu tive bastante dificuldade em submeter o trabalho ao comitê de ética da universidade, né? Então, se eu tivesse participado desse curso antes, talvez eu tivesse menos dificuldade. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Sim. Tá. A Adriana está sem áudio, é médica veterinária também. Trabalha principalmente com suínos, faz parte da SEUA. Ieda, bióloga. Álvaro, estudante de agronomia. Marisa, farmacêutica. Tá. Oi, boa noite. Posso me Oi, apresentar pode. também direitinho? Oi? Então, consegue me ouvir? Sim. Tá. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, eu sou bióloga. Estou terminando o mestrado em Psicologia Social na UERJ. Vou defender daqui a 15 dias. A minha linha de pesquisa desde a graduação, desde 2016, vem sendo o comportamento social humano em relação aos animais, mais especificamente de pesquisadores que trabalham com o modelo animal e os animais experimentais. Eu faço essa inter-relação da biologia com a psicologia social. O meu objeto de estudo é o ser humano, mas nessa interação, porque a minha preocupação maior sempre foram os animais, o uso de animais. Eu sou vegana há 10 anos. Então, assim, a minha vida pessoal, acadêmica e profissional, ela está toda entrelaçada. Eu costumo dizer que na biologia eu aprendi que a pesquisa, né, na pesquisa a gente precisa ser totalmente imparcial. Isso foi um problema para mim. Na psicologia social, eu reaprendi. O meu novo aprendizado, ele me trouxe, assim, um conforto, que é impossível, na verdade, nós sermos imparciais em pesquisa. Obviamente que eu não estou falando aqui, né, de deixar o pessoal ser totalmente imbricado no que a gente está fazendo. Pesquisa é coisa séria, é trabalho. Mas, ainda assim, quando a gente consegue levar as nossas motivações para o nosso ambiente de trabalho, seja acadêmico ou profissional, eu acredito que funciona muito melhor. Então, a minha motivação é a preocupação ética com os animais, e eu consigo levar isso para a minha vida acadêmica. Estou sempre buscando conhecimento. Esse curso é mais uma oportunidade. Não participo de SEUA. Eu não sei, sinceramente, se algum dia irei participar, mas gostaria, sim, de absorver o máximo de conhecimento possível, tudo que tange essa área de conhecimento que muito me interessa. Sim. Marina, posso só fazer uma pergunta? A gente já conversou? Oi? Você sabe? Você sabe se a gente já conversou? A gente Não, já. a gente nunca conversou. Não, a Ana Carolina. Ah, Ana Eu tenho a Carolina. impressão que a gente É já bem trocou possível. mensagens. Já? É Ou não? possível, Karen. Eu não sei, porque nesses anos eu já falei com tanta gente, já falei com o Thales, com a Bianca, Não, mas com você o lembraria. Rob. Não, se fosse. É porque tem uma pessoa com nome parecido e Ah, objeto de estudo parecido também. Desculpa. tá, nada. Alguém mais quer se apresentar? Tá, vou ler o chat aqui. A Amanda, licenciada em Ciências Agrárias, fazendo doutorado em zootecnia. Se eu falar o nome errado, é Suane, nutricionista. Atualmente trabalha com experimento com ratos. Silva Júnior, professor de anestesiologia veterinária. Renata, farmacêutica. Letícia, bióloga. Tatiane, médica veterinária. Tassiana, médica veterinária. Tá. Tem mais alguém da psicologia aqui ou não? Tá. Então, desde 2005, que foi quando eu entrei na graduação, e eu ia aos eventos, eu já tinha interesse pela questão dos animais, e ou não tinha ninguém da psicologia nos eventos relacionados à bioética, em relação a questões animais, ou nos eventos de psicologia também não tinha ninguém interessado nas relações com animais, diferentemente desse uso que a gente conhece, né? Então,
eu sempre escutei muito assim: por que que você não faz biologia? Por que que você não faz medicina veterinária? E eu sempre falava, mas eu quero ser psicóloga e quero trabalhar essas questões. Então, assim, foi e ainda tem sido muito complicado mostrar como é que a psicologia é atravessada pelas questões envolvendo nossas relações com os outros animais e como a psicologia também poderia contribuir, enfim. E aí, na graduação, eu tinha essa disciplina e tinha uma outra, que é psicofisiologia, que o professor queria abrir um anfíbio e cortar a medula para mostrar a questão de morte cerebral e etc. E por que eu estou trazendo já essas duas coisas? Que eu acho que já é um ponto para quem seja aluno objetor de consciência ou vocês já falaram sobre objeção de consciência? Tá. Não. Grosso modo, os alunos, os estudantes, eles têm direito garantido pela Constituição Federal, de entrar com objeção de consciência para não usar os ratos ou os animais e solicitar uma prática alternativa. E aí, por que que eu estou mencionando essas duas questões? Porque tem casos que não é questão de objeção de consciência, tem caso que é a lei de crimes ambientais e não pode, né? Então, quando estava na graduação, a prática com o sapo não é nem um pouco justificável, não cabia eu pedir uma prática alternativa para mim. Coube dizer para o professor, essa prática não pode, óbvio que eu ganhei Houve consequências, né? Então, mas a prática não foi feita no meu semestre porque havia um reconhecimento de que, né, pela Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, no artigo 32, não pode, né? Então, não é justificável, a gente tem outros meios, já é pacificado que assim não precisa, né? A gente tem N recursos. Agora, a prática dos ratos e da caixa de Skinner ainda ficava nessa, né? Então, aí, para essa prática, eu entrei com pedido de objeção de consciência. E aí, eu tive muita sorte, e aí esse é um segundo ponto que eu quero trazer também, que nem todos os docentes e instituições recebem bem um pedido de objeção de consciência. Então, eu tive sorte na época que o meu professor aproveitou essa situação para fazer algo diferente. Então, ele insistiu bastante, falou: assiste pelo menos a primeira aula, etc. Que era basicamente assim: os ratos, nessas práticas, eles poderiam ficar até 48 horas em privação de água, e a ideia era a gente modelar alguns comportamentos e com o objetivo final, né, do rato aprender a apertar a barra. E aí, cada vez que o rato apertava a barra, ele ganhava uma gota d'água. Enfim, aí assisti uma aula, falei que não ia mesmo. E aí o professor falou: você tem contato com algum cachorro? Tem cachorro em casa? Tem. Já passou por algum adestramento? Não. Ele falou: então tá, então nós vamos fazer atividade com o cachorro, nós vamos ensinar. Aí ensinar algumas, ele a sentar, ele a ficar, coisas que são até, assim, não são prejudiciais para o cachorro. Falei, tá bom. E assim foi, a gente acabou publicando isso. E aí, no mestrado, a minha ideia era fazer isso em larga escala para a gente tentar propor um novo método e mais para frente, talvez em parceria com ONGs, alguma coisa assim, da gente ou pegar animais que têm questões comportamentais para a gente corrigir, ou ensinar, sentar, ou esperar, coisas que seriam proveitosas para esses cachorros. E aí, por questões éticas e legais, eu não vou poder falar detalhes, mas eu perdi o meu projeto de mestrado para uma docente, depois que o projeto foi finalista no Lush Prize. Aí as coisas... E aí, assim,
venho na psicologia desde 2006 tentando fazer um movimento que a gente pode chamar de político, que é chamar a psicologia institucionalmente para esse debate. Qual é o debate? N facetas. A gente tem como falar de saúde única, né? Saúde única é um novo conceito, grosso modo, da gente olhar para a saúde, da gente não olhar só para a saúde envolvendo os humanos ou os humanos como centro, considerar questões ambientais, os outros animais. Então, tem isso, tem os animais não humanos estão por todos os lados e, ao mesmo tempo, eles são invisíveis. A gente tem também a teoria do link, que envolve supostamente ligações de maus tratos a animais com outros tipos de violência. Então, todas essas questões estão aí no ar, mas institucionalmente no Brasil, a psicologia não está imbricada nisso, né? Então, tanto é que em 2016 a gente teve o Congresso Nacional de Psicologia, que é um evento que acontece a cada 3 anos, onde a categoria de profissionais de psicologia e estudantes de psicologia se reúnem para definir as diretrizes dos próximos 3 anos para o que a gente chama de Sistema Conselhos de Psicologia, que é o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Então, em 2016, levei de Mato Grosso do Sul a proposta do Conselho de Psicologia do Sistema Conselhos se apropriar de estudos que vêm sendo feitos com animais para a gente ver o que a psicologia, os pesquisadores já têm sobre isso. Isso não foi feito e agora eu estou na Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul e eu coordeno o Núcleo de Psicologia e Relações Interespécies. E a nossa ideia agora é tentar resgatar essa diretriz. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente trabalhar em ciência, ou que seja politicamente, mas não tem como se desligar da ciência, né? Porque afinal nós estamos falando de ciência, a gente precisa de dados. E na época, quando eu fazia aquele projeto no mestrado, eu entrei em contato com o CEA pedindo informações de quais instituições utilizavam animais nos cursos de graduação de psicologia, quais espécies, e até hoje eu não tive essa resposta. A última resposta que eu tive é que a minha pergunta estava no jurídico do ministério responsável. Imagino que é porque eles não têm esses dados e como Conceia, talvez eles devessem ter, não sei. Estou aqui só fazendo, enfim, só pensando. Mas até hoje eu não tive essa resposta. Tem um professor da UFPR, da psicologia, que estava fazendo esse levantamento, eu não sei se ele já terminou, mas enfim. Depois que aconteceu toda a situação no mestrado, ocorreu que em 2018 o Conceia publicou a resolução 38, se não me falha a memória, que dava um prazo de 1 ano para que as instituições se adequassem, porque as práticas de ensino usando animais, elas deveriam também trabalhar habilidades psicomotoras. Isso e outro termo que eu não me lembro, e que não é o caso do uso de ratos e da caixa de condicionamento operante. Foi aí que essas práticas pararam. E aí a gente tem várias questões nesse ponto na psicologia. Como aconteceu aquela situação no mestrado, eu perdi o projeto, tive que desenvolver outra coisa, eu fui para a área de história da psicologia. E aí, de lá para cá, eu continuo na área de história da psicologia, mas agora eu estou tentando desenvolver a questão dos animais na história da psicologia. Então, meu projeto de doutorado tem sido olhar para determinado grupo, e agora eu vou fazer um parêntese.
pelo que eu já estudei na psicologia, tendo a pensar que não é a psicologia que seguiu o modelo, principalmente estadunidense, de experimentação animal, mas a análise do comportamento, que é uma ciência independente da psicologia, grosso modo, tal qual, em termos de organização de regulamentação no Brasil, é a psicanálise. Então, nem todo psicanalista é psicólogo, então nem todo analista do comportamento é psicólogo. Então, no mestrado, eu estudei mais na história da análise do comportamento e deu para ver que, talvez, naquela época da regulamentação da psicologia, foi na década de 60, no começo da década de 60, talvez o laboratório, falando de um jeito bem simplista, foi visto como uma ferramenta para dar um tom científico, para ajudar na regulamentação dessa ciência e profissão no Brasil. Só que se a gente for olhar, não tudo, mas boa parte dos laboratórios, e principalmente a que usa os animais, os ratos, e na época também foram usados pombos, que a gente tem dados de pelo menos 2 lugares que utilizaram pombos, é mais ligado à análise do comportamento. Então, a gente tem essa questão de quem segue mais o modelo de experimentação animal na área do comportamento, digamos assim, não é tanto as psicologias ou a psicologia de modo institucionalizado. É uma luta mais dos analistas do comportamento. E eu falo isso não necessariamente ou num tom de crítica, porque eu também sou da área da análise do comportamento. Então, assim, fui para essa área justamente porque é a área na psicologia que eu mais enxergo que se aproxima da gente considerar os outros animais, porque a gente não separa o humano dos outros animais no sentido de fisiologia, de considerar para experimentação. Apesar de a gente ter vários mitos envolvendo a área de comportamento, etc. Enfim. E aí eu estou fazendo toda essa volta para dar um parâmetro da importância da psicologia também na pesquisa, não só no ensino, mas na pesquisa, e como a gente está fora desse debate, como a gente precisa vir para esse debate, porque ao mesmo tempo que isso não aparece, a gente tem experimentos no Brasil, até onde eu sei, não só com ratos, mas com primatas e outras espécies, né? Então, na graduação, o meu TCC, eu passei para o mestrado e não falei, meu TCC, no nível de graduação, né? Então, se for bem simples, eu fiz um levantamento de quais espécies eram usadas em determinada amostra na psicologia e se a ideia era beneficiar humanos ou não humanos. Então, o que eu achei? Que a maioria dos experimentos utilizavam ratos, os ratos albinos, preferencialmente, e para beneficiar a nossa espécie, né? E aí, no mestrado, eu tive essa situação, e agora no doutorado, e aí, por que eu abri todo esse parênteses? De falar que não é necessariamente a psicologia, mas a área de análise de comportamento, porque no doutorado eu estou pesquisando um grupo de pesquisa de um médico argentino que veio para o Brasil e ele pode ser considerado o precursor da neurofisiologia, digamos assim, ou neurociências do comportamento. Então, eu estou pesquisando quais espécies ele utilizava, se havia determinado requisito para determinada espécie, determinado experimento, quais eram esses requisitos e quais teorias comportamentais envolvidas. Então, assim, como a gente, ao mesmo tempo que tem uso de animais na psicologia em geral, a gente não tem esses dados sistematizados. E é por isso que eu trouxe a questão também da movimentação no sistema conselhos para a gente fazer esse levantamento de dados. A gente tem isso só não é. E aí a gente fica
tendo outras discussões que também são importantes, como a gente tem quem cunhou o termo especismo, que é a discriminação pautada em espécie, foi um psicólogo, que foi o Richard Ryder. A gente tem a Melanie Joy, psicóloga, falando, problematizando questões que ela foca principalmente na percepção, né, do por que usamos determinadas espécies para tais coisas e outras não. Então, a gente tem psicólogos produzindo coisas, né? E aí, por que eu também trouxe esses pontos? E aí, tem vários tópicos que a gente pode conversar aqui, e aí vai depender do interesse do grupo, né? E eu quis dar o exemplo da minha trajetória e dessa volta que eu estou tendo que dar para falar sobre saúde mental também. Eu já atendi como psicóloga aluno objetor que teve a saúde mental massacrada pela instituição, né? Ou vários alunos, ou aluno que acabou largando, terminou o mestrado, não quis saber de doutorado, não quis saber mais da área. E aí, qual a ligação disso com a SEU também? Porque aula, enquanto a gente está 9 horas. não tá. Cláudia, acho que o seu microfone está aberto. Enquanto a gente tá ok, ali não tá mexendo tanto nas estruturas, está tudo certo. Quando você começa a questionar, e isso começa a trazer uma movimentação, a gente tem uma reação estrutural. Já tive contato com professores que foram demitidos de instituição, nunca saberemos e não sabemos o real motivo, mas eles estavam questionando muito o uso de animais na SEUA. Então, o professor e a professora estão barrando muitos projetos. Então, a gente tem esse jogo também, né? Que há o espaço para a gente questionar, as ferramentas para a gente utilizar, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência. Ou, sei lá, eu vou ser membro de Sociedade Protetora dos Animais na SEUA, e aí me jogam lá, eu não tenho muito conhecimento, não tenho muito preparo, daí tá lá cheio de doutores, né? Muitas vezes os doutores, os próprios interessados na pesquisa, e muitas vezes essa pessoa vai ser voto vencido. E isso faz com que muitas pessoas saiam das SEUAs. Então, qual é a implicação para a saúde mental da gente não conseguir, muitas vezes, ter sucesso em algo que estruturalmente é muito maior, né? O que é mexer na estrutura? Tem muita coisa envolvida, né? E quando o pesquisador submete a pesquisa dele, muitas vezes tem toda uma vida ali envolvida naquilo, muita dedicação. Então, dar um contra ou questionar também traz algumas consequências. Então, eu não sei quem já é membro de SEUA, se isso é um ponto interessante, mas o que eu imaginei para a gente conversar aqui foram esses pontos de quando que é caso de eu apresentar a legislação e aquela prática não... isso não pode, não é nem questão de usar método alternativo e trocar. Ou quando que realmente, por exemplo, da caixa de Skinner, voltando, a gente tem muitas pesquisas contrapondo os softwares. A gente tem o software, que é o Sniff Pro, o outro me fugiu o nome, que tem muitas críticas técnicas para isso, para esses softwares, que eles não são legais, etc. E aí fica a grande questão. O fato dos softwares não serem tão eficazes quando a gente gostaria, justifica voltar a usar os animais, ou será que a gente tem que pensar em outra coisa? Ou usar os animais de um jeito que não seja prejudicial a eles, né? Então, tem vários pormenores de quando a gente vai e pode questionar isso, né? Então,
muitas vezes o membro da CEUA não vai ter um método substitutivo, alternativo para aquilo. E qual o impacto disso na saúde mental? Que, inclusive, agora eu vou tomar liberdade, porque, como ela é minha amiga, que a Bianca está na sala, é uma coisa que eu e a Bianca, a gente sempre conversa, né? Sobre como a gente, muitas vezes, pauta a discussão como se fosse um horror a gente trazer a questão ética, né? Que a gente tem o paradoxo de os animais não humanos, partindo da teoria da evolução, Darwin, que a gente está num contínuo com os animais, ou seja, a gente usa os animais porque eles são parecidos com a gente, mas na hora da gente usá-los, por que a gente usa os animais? Por que é moralmente ok? Porque eles não são parecidos com a gente. E aí, qual é o gap, talvez, que está aí? A questão psicológica, a questão... A gente fala de comportamento, mas a questão psicológica, né? E a gente, desde 2012, tem a Declaração de Cambridge sobre a consciência. E talvez a gente não está pesando tanto quando a gente analisa se é ok usar determinados animais de tal jeito, né? Então, eu não sei que espaço que tem em cada CEUA para trazer a questão ética, ainda que seja voto vencido, mas para pautar aí. Muitas vezes, sei lá, deixar registrado em ata, que é o que acontece no Conselho também. Então, eu não sei se vai ser conversado essas questões de burocracia também, Karen, de mesmo que seja voto vencido, é bom deixar registrado, né? Enfim. Aí agora eu vou deixar se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu fico só no monólogo aqui. Se alguém quiser trazer alguma outra questão também que não me ocorreu. Mas você queria perguntar alguma coisa para a Bianca? Você mencionou o nome dela e acabou. Não, eu falei que a gente sempre conversa sobre isso, né? Tá. E se ela quiser também falar alguma coisa de como muitas vezes, mesmo não tendo o que um membro de SPA nasceu a fazer, tem voz, tem como argumentar, né? E mesmo que seja um voto vencido, a gente tem como ir construindo, talvez, uma conversa naquele grupo, né? E aí o que eu venho conversando muito com a Bianca, que eu citei ela, que me preocupa a saúde mental das pessoas. A gente não Sim. tem pesquisa, eu nunca vi nada sobre, sei lá, quanto tempo um membro de SPA aguenta na CEU. Não sei. Sim. Não temos isso, sim, porque... Ou, assim como eu já vi casos de pessoas que não estão necessariamente preocupadas com animais ocuparem vagas de membro de SPA na CEU, né? Então, a gente tem N questões, aí aqui a sala é muito diversa, né? Então, talvez a perspectiva que eu estou usando de ética é diferente da perspectiva de outras pessoas que estão aqui. Então, dá para a gente abrir um debate também, se alguém quiser. Eu sei que não pode falar de casos específicos, mas se alguém quiser trazer algum caso de maneira geral para a gente conversar, né? Pelo que eu entendi, a ideia da roda de conversa é a gente pensar principalmente no que a psicologia atravessa, tanto a questão da proteção dos animais, quanto de um membro na CEUA, né? E por isso a gente fala por isso eu comentei de saúde única, por isso eu comentei da saúde mental, de tudo que eu vi até hoje e de que eu entrei em contato com pessoas que a ideia era, ou a ilusão, ou a expectativa de proteger os animais e entrar na CEUA, ou de entrar com pedido de objeção de consciência, foi de muitas vezes muito sofrimento, né? Então, a gente talvez falar desses pontos possa ajudar, não no sentido de desmotivar, mas da pessoa saber que, assim,
vão ter dias e dias e que ter uma rede, trocar, né? Eu assisti um pouco a gravação da primeira aula e eu lembro de alguém da sala ter falado, de ter um grupo do WhatsApp e tal. Então, ter essas redes de apoio pode ajudar muito, né? E por mais que a gente não veja o resultado da nossa atuação no momento, no longo prazo a gente vai deixando marcas, sementes, enfim, a palavra que a pessoa quiser usar, né? Porque às vezes a gente entra com uma na proteção animal em geral, né, ou na SEUA, a gente entra com uma ilusão que a gente vai conseguir muitas vezes ajudar os animais ou o que a gente acha que é ajudar e às vezes a gente não consegue, né? Eu já conversei com um membro de SPA na SEUA muito frustrada que eu sou sempre voto vencido. Mas Boa sempre tem o noite. que a gente fazer. Oi, Estela. Eu entendi o seu posicionamento, né? A gente entra como seu para falar assim, vamos salvar todos. Se pudesse abrir as gaiolinhas e libertar, era o ideal, né? Mas a gente sabe que tem toda uma atividade ali que vai muito mais além da nossa vontade. O que eu já observei nessas situações de experimentos é que os alunos, quando eles chegam nesses laboratórios, eles não chegam assim, com a consciência do que está acontecendo com os animais. Eu percebi pelos alunos logo no início, né? Eles vão pelo PEBIC, pelo recurso que vai receber do estágio, para ajudar na graduação. E depois, assim, eu estou indo lá alimentar os animais. Uma coisa muito mecânica. Aí eu creio que na psicologia talvez possa inserir algum tipo de metodologia antes do aluno chegar só para o PIBIC. Digamos, para já treinar ele, dizendo, não, você não está indo só mecanicamente alimentar os animais. Você está atendendo às necessidades de um ser que está ali. E às vezes falta esse diálogo entre o aluno e o que ele está fazendo. Eu percebi isso em algumas situações. Tanto é que depois os alunos, quando começam ao trabalho mesmo, começam a alimentar os animais, então começam a fazer qualquer outro tipo de atividade, alguns até desistem, não querem mais saber do laboratório, porque percebe que é uma coisa muito mais além do que só alimentar os animais. Então, eu acho que talvez o que você está querendo dizer é isso, né? Onde inserir a psicologia, talvez no treinamento, desenvolvimento, antes de inserir o aluno dentro dessa perspectiva do trabalho em laboratório, talvez seria interessante para dizer para ele que ele não está só alimentando os animais. E a minha experiência já nas reuniões são poucas, eu entrei agora recentemente, eu ainda estou café com leite lá, mas eu tenho lutado muito pela redução. Eu vejo que vem muita quantidade exagerada, né? Mas eu não consigo falar muito, porque eu sou economista, não consigo falar muito os termos dos cientistas, eu tento ver pela parte dos cálculos, né? Que é a minha área. Então, ou seja, a hora que eles estão usando, quantidade de animais, aí essa parte de cálculo eu já vou tendo dos 3 R's a redução. Se não tem como substituir, vamos reduzir, né? Então é o caminho que eu vou, né? Mas eu acho que talvez essa parte da psicologia antes do aluno, o aluno ele é muito cru, ele tem uma visão diferenciada. Ele chega ali e fala assim, vou alimentar os animais, mas nem teve contato com o animal, não tem uma ideia do que seja cuidar de um outro ser. Ele sempre foi cuidado, às vezes, pela família, nunca cuidou. E quando chega nesse momento, eu vejo que é muito mecânico, assim, até eles se frustram, uns desistem dos cursos, outros continuam, mas sempre com o interesse de terminar logo, não tem assim a sensibilidade com os animais. Talvez a psicologia possa ser inserida assim, nesse filtro iniciante para eles, né, ao iniciar esse tipo de processo dentro do laboratório. Não sei se é isso mais ou menos que eu entendi, né? Que você queria colocar. Sim, então, Estela, muito legal a sua contribuição. A ideia, assim, de eu fazer uma fala mais solta é para a gente levantar pontos mesmo, que ocorram para vocês e que seja interessante. Um ponto que você traz, pelo que eu entendi, é que, assim, talvez muitos docentes, né, muitos pesquisadores não passam para os alunos a complexidade que é trabalhar
com aqueles animais, né? E a gente também tem outra situação, que é muitas vezes os alunos já serem dessensibilizados em relação aos animais. Então, qualquer tentativa de ter empatia com aquele animal ou questionamento já é demovido disso, ou a gente tem que usar mesmo, né? Então, nesse ponto que você traz, eu vejo isso de o aluno não ser preparado para usar o animal, né? Enfim, e nessa não preparação, talvez falte também você problematizar que você está lidando com um ser senciente, né? Então, eu não sei se é esse ponto que você está falando do Não, aluno. exatamente, para entenderem que ali não é só um produto dentro de um laboratório, que Uhum, é um ser senciente, que sente dor, sente frio, precisa da alimentação, uhum, precisa do cuidado. Até no fato de terminando o experimento, na hora que vai eutanasiar, quais são as condições. A gente viu vídeos em que o animal, antes da eutanásia, ele passa por um ambiente muito melhor, era no biotério, né? E ele já tem outro tipo de formato, porque ele pode brincar, sempre não está sozinho. Aí tem alguns critérios que a gente vê nos biotérios que ajudam, né? Então, mas o uhum, aluno não está sabendo a finalidade, ele está fazendo aquelas coisas às vezes mecânica. Então, eu percebi essa parte da mecanização da utilização do laboratório pelos alunos. Às vezes é porque é questão de muito falta de tempo, ou não ter um plano, não sei se é curricular, eu não sei qual é o termo para esse tipo de situação das pesquisas, né? Mas talvez precisasse, sim, de um mecanismo para tratar desse assunto de forma mais humanizada, né? uhum. Acho que é isso. Posso só falar aqui É, um pouquinho? pode. Pode falar, Jaque, pode falar. Não, eu só ia complementar que, assim, a gente talvez olhar para a estrutura do mundo acadêmico, é que a gente é muito atravessado pela visão cartesiana de ver os animais como objetos e não levar em consideração seja a espécie ou a história daquele indivíduo, né? Ainda mais assim, sei lá, vamos usar ratos albinos, é como se todos os ratos fossem iguais, né? Ah, mas a gente tratou do mesmo jeito, tem a mesma história. Isso é um argumento de também, porque usar os animais, etc. E aí a gente segue contrariando a própria ciência, que culminou na objeção de consciência, né, de que é um ser senciente, por mais que tenham sido colocados no mesmo ambiente, no mesmo, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, isso que a Estela está falando, eu acho interessante da gente olhar também para a própria estrutura acadêmica, porque se a gente for olhar para a saúde mental também dos docentes, dos pesquisadores, talvez tenha muita coisa para a gente ver, né? Exigência de publicação, de gerar dados. Talvez os animais sejam um jeito bom de gerar dados, não sei, estou só ventilando aqui. Então, talvez para aquele pesquisador, e aí por isso que eu comentei da sensibilização, não só para aquele pesquisador, mas a cultura acadêmica que a gente tem, não só naquela universidade, mas no Brasil, e a depender da área de pesquisa, a gente está tão replicando coisas sem fazer, sem olhar por outras perspectivas críticas, até porque parece muito ameaçador, mudanças são muito ameaçadoras para a gente tende a ficar. Só que não necessariamente precisa ser uma ameaça, muitas vezes a gente consegue refinar até o jeito da gente fazer ciência e conseguir uma assertividade melhor, né? Mas, enfim, muitas vezes, para a gente conseguir que esse aluno seja mais bem preparado, talvez a gente tenha que pensar em questões estruturais. Eu estou tão acostumada a usar o animal daquele jeito que eu já estou dessensibilizado para isso. É assim mesmo, né? Teve
um evento que eu participei da análise do comportamento, que eu elenquei coisas que a própria palestrante falou sobre os animais. Eu falei, se isso, por que que a gente segue usando os animais desse jeito? E a resposta que eu recebi foi, porque a gente pode. Se eles pudessem, eles fariam com a gente. Então, assim, tem coisas, tem práticas que a gente segue replicando sem questionar, e quando alguém questiona, isso parece uma ameaça, assim, muito enorme. Não deveria ser, afinal, estamos falando de ciência, e ciência, né? A gente é esperado que a gente questione coisas, que a gente tenha um senso crítico. Então, essa questão que a Estela traz, eu acho muito importante, até para a gente olhar para o estrutural e como é grande, né? Muitas vezes aquele aluno é só uma ponta do nosso fazer ciência, desse jeito cartesiano de, é só um bicho, é só um rato, morreu, eu pego outro rato. Então, como eu questionaria para a Estela, né? Assim, vamos olhar para o professor, não só o professor, mas para a instituição e o que está sendo cobrado. Então, é muito grande. Não que não a gente não deva olhar, mas para a gente trazer uma complexidade para a discussão. A Karen queria falar. Desculpa, Jaque. O Carlos levantou a mão, eu vou falar só rapidinho. Ai, tem tanta coisa que eu queria falar, tantas coisas que eu já pensei também, queria compartilhar com você, já aproveitar todo o seu arcabouço. Mas eu queria falar aqui com o pessoal, aproveitar que você trouxe essa questão da objeção de consciência. Eu adorei o jeito que você colocou, que de repente você percebeu que aquilo não era objeção de consciência, era maus tratos, né? Caía na lei, na 9605. Eu achei muito legal você ter trazido dessa forma, e eu queria ter certeza que todo mundo entendeu isso, ou ver se o pessoal está conseguindo relacionar isso com as coisas que foram vistas nas aulas, porque esse módulo que a gente teve foi justamente de legislação. Então, a gente teve o professor Vicente falando sobre a 9605, sobre o que seria crime de maus tratos pela lei de crimes ambientais. Então, pessoal, eu queria entender se ficou claro para vocês por que a Jaque percebeu, né, se deu conta de que o caso ali de usar os anfíbios em aula não se tratava de objeção de consciência, mas sim de um crime. Foi assim, né, Jaque, que você colocou? Uhum. Se tem alguém que não entendeu isso, eu queria que sinalizasse, porque é muito importante, é um ponto muito importante. Ou se alguém quiser explicar, assim, entendi, faz sentido ou não faz. Queria só não passar batido, porque isso é muito interessante para ficar claro, assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Fez sentido para vocês? Vocês entenderam por que que não é um caso de... Não caberia ali uma objeção de consciência, mas uma acusação de crime? Alguém quer falar? Tá, enquanto vocês Eu vão se falo, animando. eu entendi perfeitamente, porque é, os animais eles já estão ali numa situação que eu acho que já é difícil. E se você faz de uma forma, como eu coloquei, mecânica, e porque sempre foi assim, acaba você cometendo maus tratos até inconsciente, mas você está fazendo maus tratos. Por isso que eu estou falando com relação quando você coloca os alunos, você vai ter um estágio, eu estou falando da visão do que eu já ouvi dos alunos. Eu vou ter um estágio, vou ganhar um dinheirinho, vou trabalhar no laboratório, vou cuidar dos animais. O que você está fazendo lá? Eu só tenho que dar comida. Está entendendo? E Não, de mas que forma você vai dar comida? Então, essa forma, esse formato, às vezes, de que você prepara o aluno para chegar no laboratório, fazer os experimentos, está faltando, eu acho que tem um gap aí, um abismo entre ele e como ele vai se proceder lá no laboratório e onde ele está, de certa forma, até fazendo maus tratos inconsciente. Ele está inconsciente ainda, tem uma ignorância aí na parte do aluno que chega, né? E então, para mas é que você nesse caso, criminalizar,
Eu acho que tem que ter a consciência do aluno, É que nesse entendeu? caso a gente tem, além da questão ética, que a gente sempre traz e que a gente pode colocar em todos os casos de uso de animais, a gente poderia argumentar que é injustificável e tudo mais, mas nesse caso que a Jaque mencionou, além da problematização ética, daria para fazer uma alegação baseada na lei, que não seria, nesse caso, só ética, seria uma acusação com base na lei de crime. Aí por isso que eu estou perguntando por que que nesse caso caberia essa alegação baseada na lei e não apenas porque para vários outros casos eu posso trazer aqui e a gente falar, não, isso aqui do ponto de vista ético é injustificável e eu defendo isso, outras pessoas defendem, outras discordam e a gente fica nessa discussão ética. Mas nesse caso que a Jaque trouxe, daria para, com base na nossa lei, dizer que é crime, além da questão ética. Por quê? Eu queria ter certeza que vocês entenderam isso. Por que que nesse caso do sapo usado em aula seria crime? E agora também, então já pegando o gancho, agora a gente também pode dizer, a gente pode alegar que usar os ratos para ensinar condicionamento, né, o caso da caixa de Skinner, é crime também. Agora, né, agora, como a Jaque comentou, depois que saiu a resolução, né? Mas aí eu tô dando a resposta. Eu É, queria que vocês dissessem isso. a lei fala muito sobre a dignidade, né? A dignidade com relação ao animal, o que se configura maus tratos, né? Como a gente sabe que os animais eles são seres sencientes e tudo que afeta a dignidade dele, o sentimento do medo, da dor e tudo mais, configura maus tratos. Se você pegar um sapo e abrir numa sala de aula, eu acho que está ferindo todos os direitos dele, que está dentro da própria Constituição, da própria Lei 9.605, e a gente pode ir até na 1934, de 34, né? Que dá todos os direitos de dignidade para os animais. Então, eu penso que as leis estão ali, a gente consegue configurar, sim, maus tratos. O problema é que quando a gente entra na questão ética, você ouve muito? Sempre foi assim, não tem nada que mude não tem nenhum decreto dentro da instituição que possa estar mudando isso. Então, eles vão muito no in loco, né? Aí eles acabam saindo do crime de maus tratos. Porém, a gente sabe que é maus tratos. O problema é como você configurar isso. Então, aí eu acho que vai muito também de como estão dentro das instituições as regras Mas, Estela, para se você se você me permite fazer uma colocação, as normativas que falam exatamente sobre maus tratos, ela delimita um prazo assim, olha, o animal pode ficar sem água e sem comida até 12 horas. Ele precisa ter a sua liberdade, seu Sim. respeito. Então, existe uma normativa que todos os pesquisadores devem seguir. Então, você configura pela lei, isso no meu entendimento, maus tratos, porque ele não está seguindo o que é determinado, não é opcional. A normativa ou uma legislação federal, ela não é opcional, ela deve ser seguida por todos. Então, se lá está dizendo que o animal pode ficar no máximo até 12 horas sem água e sem comida, esse é o prazo máximo, senão se configura maus tratos. E outra coisa, vamos pegar lá o exemplo, uma vivissecção. Então, é considerado, seria lá pelo protocolo de invasividade, seria já um G4, né? Você tem G1, G2, G3, seria um G4. Se é um procedimento G4, existem protocolos pré-anestésicos, né? Você tem o pré, o durante e o trans e depois o pós. Então, você não pode, num protocolo desse grau de invasividade, não fazer nenhum protocolo de sedação e anestesia no animal. Então, isso configura, obviamente, está sendo contrário ao que a legislação diz. Então, no meu entender, você já barra tudo aí. Então, você não tem como permitir a CEUA, não tem como o profissional se atrever a fazer um protocolo desse sem o prévio autorização da CEUA. E a CEUA não vai autorizar porque é um G4. Cadê a sedação? Cadê a anestesia? Então, não tem como. No meu entendimento, é isso que estaria errado. Não sei o que os colegas acham.
O Eu acho Carlos que tinha Não, levantado a mão uma eu hora que eu não concordo. chamei ele. não, não tem Eu problema. concordo, mas Era como mais. eu estou querendo colocar, é que é muito difícil você, dentro de uma instituição, dentro das regras, dentro da instituição, você colocar isso. É como todo mundo fala, você é um seu, mas quando você vai falar, você é, de certa forma, reprimido. Não é que é reprimido, parece que é um grupo de pessoas que você não consegue colocar a sua opinião ou o que você pensa. Parece que você está ali como café com leite, às vezes. Então, por isso que eu vou mais no número do quantitativo da redução. Já que não tem a substituição, às vezes, em algumas situações, eu coloco muito a redução. Então, diminua, gente. Qual é a necessidade de vocês colocarem 30 ratos por experimentos? 800 animais. E assim vai, tem experimentos que vai quase mais que isso. E a gente vai colocando a redução como uma opção. O que ela está dizendo do crime de maus-trato, eu entendi sim. A partir do momento que o animal está passando por tudo aquilo ali, é crime de maus-trato. O problema é que as instituições, elas sempre vão se fechar. Parece. é, eu ia colocar um termo muito. Parece uma lei dracônica interna. Aí você precisa passar por essa barreira para conseguir mostrar para eles que estão errados, entendeu? E para isso, às vezes, você é até eliminado do jogo. Aí você acaba saindo porque você é a pessoa chata ali dentro. Eu É só acho pra que gente conseguir. Ah, pode falar, Carlos, pode falar. era mais para complementar, eu já jogo até a minha pergunta em cima dessa minha resposta, porque tem um pouco a ver com animais, né? Era mais para esclarecer uma. Eu poderia chamar de aula, mas hoje em dia eu chamaria de atrocidade, uma coisa que eu fiz em 2013 com. Eu era aluno, né? Mas não foi aqui. Eu tive a oportunidade de, pelo Ciências Sem Fronteiras, fazer um ano em Portugal, e eu peguei uma disciplina que não tinha no Brasil, que era farmacologia prática. E foi assim, eu acho que eu larguei a disciplina, eu tranquei a disciplina um mês depois da aula de dor. Porque como a legislação lá é diferente, eu sou bem ignorante em termos de legislação aqui ou com qualquer outro lugar, as pessoas os alunos estavam com problema de fazer aula, né? Porque eram dois experimentos, um era dor física, o outro era dor química. Então, era um animal por bancada, um camundongo para cada grupo, de no máximo 4 alunos. Você tinha que manter o animal por 30 segundos numa chapa quente que ele não conseguia fugir, e depois desligar e ser rápido para tirar ele, né? Para ver. Eu até hoje não entendi o que a gente aprendeu com aquilo, a não ser maltratar bicho. O outro experimento, que era a dor química, a gente tinha que intraperitoneal, quem nunca pegou um camundongo, quem nunca pegou uma seringa, fazer uma injeção intraperitoneal, todo mundo rasgou o abdômen do rato. Todos os ratos sangrando. E mesmo com todos. Oh, desculpa, camundongo, desculpa, que é mais difícil de trabalhar. Todos os camundongos sangrando, e aí a gente tinha que medir o número de contrações abdominais, era uma coisa horrorosa de ver o bicho se espreguiçando de dor em 30 segundos. E ninguém eutanasiou nenhum animal. Simplesmente todo mundo saiu da sala e a professora saiu e deixou lá os técnicos com os animais. Então, foi de uma atrocidade para mim que foi muito difícil escrever meu projeto de doutorado e incluir animais, experimentos em vivo. Eu não sou vegano, então para mim a questão com os animais e cadeia alimentar e tudo mais tem muito que eu trago da gastronomia, de alguns amigos meus que trabalham, que é uma coisa muito mais evoluída o debate sobre o respeito ao alimento do que se é com respeito ao animal em pesquisa. Eu percebo isso de uma forma muito clara, porque, como disse a Jaqueline, como disse algumas pessoas aqui que opinaram, a gente tem experimentos ou estruturas de projeto que são fundamentadas em centenas de animais de experimentação, porque isso pode dar errado, tem que fazer de novo. O que a gente fica feliz é que hoje a SEUA tem os vários procedimentos para que você não cause ao animal, que seria o que a gente chama de imunização de saúde, que a gente não tem com o animal. Então, quando o objeto de pesquisa é o ser humano, a gente trata a questão ética como se fosse algo assim mais importante do projeto. No que cabe ao animal, a gente olha estatística, o N, se isso é translacional ou não. Então, nunca o objeto é o animal. O objeto são os dados que o animal vai gerar. Então, para mim, esse é um dos maiores problemas quando eu escrevi o projeto. Como é que eu faço o mínimo de animais? Como é que eu não machuco esses animais? Então, eutanásia é importante. Para mim, o foco da objeção de consciência
para não só ter a garantia legal, mas também a questão da pessoa estar lidando com os animais, é olhar para como vai ser essa metodologia. Se essa metodologia gerar algum dano ao animal que não seja respectivo ao seu projeto, eu acho que deveria ser considerado maus tratos. Dentro da lei, eu não consigo entender se isso é respeitado. Então, no caso do sapo, do anfíbio, eu vi como um excesso metodológico que gerou maus tratos. E poderia ter feito de uma outra forma, gerando resultados talvez mais positivos. Não só para os alunos, mas para a prática também. Então, para mim, nesse caso, é isso. E minha pergunta estaria dentro dessa questão, né? Como é que a gente faz para trazer como objeto de pesquisa o animal no lugar do ser humano e olhar para a eutanásia, ortotanásia como algo daquele experimento? Você não consegue substituir esse experimento animal por outro experimento. Então, como a gente faz para garantir que esse animal seja tão respeitado quanto a gente faz no estudo clínico com humanos, por exemplo? Né? Porque termo de consentimento não dá para o animal, né? Então, a gente faz o consentimento pelo animal. Como a gente faria isso? Fica mais a pergunta aí para a doutora Jaqueline, para você, né? Que eu esqueci seu nome, perdão, que está com o Instituto MVC. Eu não sei o seu nome. Karen. Que também conhece um pouco da área, né? O que vocês acham nesse caso de, já que a gente não tem como fazer o animal decidir, como é que a gente decide pelo animal de uma forma metodológica correta, né? Ô, Carlos, enquanto estava falando, e agora a sua pergunta me ocorreu, eu lembrei, tem uma instituição que chama Animals and Society. Tem um webinário, aí, assim, só que eu acho que só está em inglês, que tá problematizando essa questão do animal se voluntariar em pesquisa. Eu não sei se vai responder a sua pergunta, mas está abordando isso. Se você quiser, depois eu vou deixar meu e-mail, se quiser me mandar um e-mail, eu te mando. Tem alguns materiais legais dessa instituição. Ah, quero sim. Eu acho que a Karen está batendo esse ponto, aí a Karen me corrija, porque assim como a Tatiane falou ali no chat, qualquer prática com animais tem que ser aprovada pela CEUA. Ou seja, aquela aula passou pela CEUA. Então, quando a gente tem uma prática que ela é potencialmente crime ambiental, não tem o que os outros membros da CEUA argumentarem quando você apresenta a lei, que, se não me engano, é no parágrafo 1º lá do artigo 32, mas fala que quando houver métodos alternativos, é considerado crime ambiental. Eu acho que é esse ponto que a Karen está querendo trazer, de que, às vezes, a gente está tão empenhado em argumentar eticamente que a gente se esquece de usar as ferramentas mais objetivas de não pode. Eu não sei se tem algum advogado na sala, mas vocês já viram um advogado que vai lá ter uma conversa extrajudicial com a outra parte para não ter que entrar com uma ação? Então, assim, por que eu estou trazendo a questão do advogado? Porque mesmo o outro advogado ou a outra parte, mesmo que ela ache que ela tem razão, ela tem argumentos, se tiver muito explícito na lei que ela vai perder, ela nem tenta. Então, se eu sou um membro de SPA, tipo essa prática do sapo, um membro de SPA, e eu trago a lei de crimes ambientais e falo, olha, não pode, não é nenhuma questão de votação de pode ou não pode, assim, de eu acho que sim, eu acho que não, nem entra em votação se você dá uma cartada da legislação. Ó, não pode, é crime. Então, é que a gente não tem talvez uma cultura de tá muito solto ainda, mas isso talvez pudesse dar muito problema para os membros da CEUA que deixaram essa prática passar, ou até para a instituição, né? Então, eu não sei se é esse ponto, Karen, que você está querendo diferenciar, porque muitas vezes a gente quer defender tanto os animais pela parte ética, que às vezes a gente foca no complicado e tem algo mais simples, que é, ó, não pode. Tá aqui, tem práticas alternativas. Quando a gente não tem práticas alternativas, que aí a gente tenta
negociar os 3 R's e conversar e procurar outra coisa. Eu não sei se era esse o ponto, cara. É que eu queria que o pessoal relacionasse com as aulas que eles tiveram, né, nesse módulo, e que lembrassem da 9605, né, que o que está sendo dito lá é crime causar sofrimento aos animais, né, submeter os animais a procedimentos dolorosos, mesmo que para fins científicos, quando houver recursos alternativos. Então, tipo, é bem claro, né, como você falou, bem objetivo. E aí, se você tem uma situação, por exemplo, ensinar como que é a anatomia do sapo, esse é um objetivo, ensinar a anatomia do sapo. E você tem um recurso alternativo, que seria, né, porque só ensinar anatomia tem livros, tem vídeos, tem, né? Objetivamente tem um recurso alternativo que permite atingir esse objetivo. É crime, porque se você está submetendo o animal à experiência dolorosa e tem um recurso alternativo, é crime, simples. Então, tipo, toda essa questão que a gente está discutindo, a parte difícil é quando não é possível provar que tem recurso alternativo, ou quando alguém alega que não tem recurso alternativo, aí fica mais difícil, porque aí a gente não tem o respaldo da lei, aí a gente só tem a ética. E aí toda aquela dificuldade que é avançar com uma discussão ética, principalmente quando não está todo mundo na mesma página. Mas quando você consegue mostrar que objetivamente aquele critério da lei está satisfeito, que é a existência de recurso alternativo, como você falou, é mais fácil. E depois que o Conselho publicou a RN 38, que depois foi revogada e substituída pela 53, aí tornou-se também, cai no mesmo caso, o uso dos roedores em psicologia para simplesmente mostrar o que é uma técnica de condicionamento, sendo que você pode mostrar isso de diversas outras formas, tem até modelos computacionais, né? Pode E falar. essa do sapo também cai nessa resolução, mesmo que não tivesse, mas assim, isso vai treinar habilidades psicomotoras, né, do aluno. Sim, Antes de passar, a Bianca está com a mão levantada, antes de passar, eu lembrei de uma coisa, Estela, esse ponto que você está falando, tem um documentário bem antigo que talvez problematize isso que você está falando, que é o documentário Não Matarás, do Instituto Nina Rosa. Eu me lembro que ele fala sobre essa dessensibilização dos alunos e tem depoimento dos alunos. Depois eu posso te passar também. Bianca, Isso. pode falar. Eu ouvi bem a Nina Rosa, porque eu coloquei ali, meu som tá meio ruim. Eu estou colocando aqui enquanto a Bianca fala. Acho que o seu áudio está desligado, Bianca. Eu vi você começando a falar, mas acho que a Bianca não está conseguindo. Entrar e sair de novo ajuda. No que. Desculpa, só complementando até ela entrar. Complementando não, perguntando, desculpa. No que vocês comentaram do quando a CEUA toma, né, então, o partido de decidir se há uma técnica alternativa, no caso dessa autópsia, né, necrópsia, desculpa, do sapo, existiria uma forma de continuar, por exemplo, utilizando sapos ou rãs, mas comercialmente vendidas, que não viessem, por exemplo, de compra de laboratórios que vendam anfíbios, por exemplo. Você compra um animal que já foi abatido, que já foi eutanasiado. Claro que ele não é padronizado como aqueles que são construídos em laboratório para pesquisas específicas, mas existiria, por exemplo, como refutar uma CEUA dizendo isso, falando, mas se eu trouxer esse animal sem maus tratos anteriores, vindo já enfim, de um sapo ou de uma rã que foi anteriormente abatido, existiria essa possibilidade de proposta? Porque isso poderia ser uma técnica alternativa, mas ainda assim usaria o animal.
né? Existiria essa possibilidade, porque eu sei que livro ajuda, fotos ajudam, mas muitos alunos preferem a prática, né? Então, pode ser uma crítica na universidade particular, seria uma crítica. Os alunos já cairiam em cima dos professores, perguntando por que que não tem animal, por que isso, por que aquilo, ainda mais se for veterinário, ou cursos que realmente precisam estudar O anatomia Carlos, comparada. Gente, ó, deixa eu eu sou Carlos, de Ceoa, para né? vocês das questões que eu E tô pela minha achando que vocês estão experiência, não é com possível, muitas não. O dúvidas que eu acho e que não, pode ser alternativa não a teria isso, necessidade. A primeira questão, ó, descreva como as alterações nos gradientes Valdevani, seu, iônicos seu microfone está de uma aberto. célula em repouso deflagram a ocorrência do potencial de ação. Todo mundo entende que aqui tem a ver com a membrana da célula. Que aqui é Valdevani, Acho que eu ok. mutei. Ô, Carlos, eu nessa acho que prática não. que eu comentei, acho que a Karen travou para mim. Ela. Mutei. Voltou. Ô, Carlos, essa prática o professor queria cortar a medula para que a turma visse que mesmo com morte cerebral, os órgãos continuavam em funcionamento, basicamente. Agora, se fosse para ver autonomia, aí a gente tem como prática a utilização de cadáveres, que daí tem toda uma maneira de ter chegado. A gente tem a fórmula de Larsen, de conservação dos cadáveres, para usar os cadáveres várias vezes. Então, acho que essa questão da anatomia, pelo menos do pouco que eu sei, não tem sido um grande problema. Essa prática era um problema porque precisava do sapo, do anfíbio vivo, para cortar a medula e ver, e coisa que assim Não, sim, isso é inadmissível, isso é absurdo. Nesse caso eu não entendi, é só era mesmo uma proposta, mas obrigado, era isso mesmo. não é. Mas, Não, Carlos, essa Carlos, aqui. não. Oi, É que pode o falar. pensamento da gente viaja, não é, Carlos? Porque quando você fala de uma alternativa, eu acho que hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, muito além do nosso tempo. Sim, sim, aham. Muito além do nosso tempo. A tecnologia, ela traz vivências no metaverso quase reais. Então, numa sala de aula em que você utilize uma tecnologia avançada, você faz uma cirurgia aí com óculos 3D, com todos os alunos, todo mundo fazendo experimento, sem precisar matar nenhum bicho. O Assim, problema é colocar essa tecnologia na sala de aula, né? Que as pessoas também não gostam muito da inovação na educação. Eu fiz um artigo em 2012 sobre a utilização da inovação, da educação através das AVAs. Meu artigo foi assim, todo mundo reclamou, nossa, o que é isso? Não, impossível, a aula tem que ser giz e lousa. Aí quando chegou a pandemia, o meu artigo estava super atualizado para o período. Então é isso, o que eu quero dizer para você é o seguinte, lá na frente, a tecnologia vai trazer as respostas, porque a gente está questionando aqui. Cabe a gente estar aberto para essa inovação. Também acho que a inovação deveria estar dentro desses questionamentos. Luane, quer falar? Bianca, você Pessoal, conseguiu? Pode falar, Lenise, pode falar. não, só para contribuir num ponto bem importante, eu não lembro qual dos colegas comentaram, mas eu acho que o ponto central aí não é a lei, não é o que já existe, não é o que está posto, né? É justamente o que a gente não consegue ainda fazer funcionar. Por exemplo, nós temos dentro das instituições, temos os CEUAs, temos os colegas, temos os pesquisadores, temos os alunos, temos todo o arcabouço para o desenvolvimento de algumas pesquisas com uso de animal, mas a gente ainda tem a dificuldade do entendimento em vários setores daquela instituição, daquele pesquisador, daquele aluno, daquele fluxo que deveria teoricamente ser, né, no mundo ideal, um fluxo de entendimento e de proteção do uso dos animais por questões óbvias, não é, humanitárias, sendo elas para um foco em humanos ou não. O que eu vejo é que o problema não é a lei, sinceramente, não é o que ela barra ou o que ela não barra, e sim o entendimento das pessoas que estão ali trabalhando
no dia a dia, e isso eu vejo por mim, né? Várias coisas passam e passaram batido muito tempo, não é? Mas em algum momento, alguma coisa começou a mudar. E o que é que começou a mudar? Em alguns casos, restrições até e medo, né, entre aspas, de responsabilidades e tudo mais. Esse nível de prestar atenção veio por esse lado. Podemos ser responsabilizados. Existe a lei. Existe isso. Não foi pela proteção dos animais para muitos, certo? Então, esse é um ponto sensível, não é? Eu acho que a Jaqueline colocou um pouco disso, na relação psicológica que todos têm em função nesse mecanismo de trabalho, mas eu vejo que a gente precisa começar, né? Precisa, na verdade, começar não, precisa fazer com que isso ande, né? Os ambientes de discussão, a capacitação, até e a informação, né? Chegar em diferentes níveis, porque o ponto que a Estela coloca aqui do aluno, né? Que o aluno vai lá, só dá alimento e tudo mais, mas esse aluno ele é acompanhado, ele é recebido na instituição por alguém, né? Ele é orientado por alguém, ele é recebido por várias disciplinas. E em nenhum momento isso tem um despertar, né? Para esse tipo de sensibilidade, inclusive, né? De não pensar só no seu umbigo, no seu projeto, na sua pesquisa em si, pensando naquele artigo XYZ, mas sim no contexto de desenvolvimento de uma pesquisa de fato consolidada e aplicada da melhor maneira possível, né? Então, eu percebo esse gap, sabe, pessoal, assim, não é, o meu problema que eu vejo não é a lei nem a aplicação dela, é as pessoas estarem trabalhando, entendendo que isso é importante, porque quem vai fiscalizar isso, teoricamente, dentro das instituições, é o SEUA, não é? E se o seu tem os seus problemas, que todos estão colocando ali, mas somos poucos, somos voto vencido, ou seja, as pessoas estão no seu justamente para indicar a aprovação de muitas coisas que talvez não fossem aprovadas em outro ambiente, entendeu? Então, vejo que é bem delicado o processo, e vejo que o processo de educação, de fato, de promover cada vez mais esses fóruns de discussão em relação às informações necessárias para que essa lei possa ser, de fato, vamos dizer, cumprida, não é? De fato, cumprida, precisa dar, a gente precisa fazer com que isso continue, assim, acho que se cada um de nós aqui, que eu não sei quantas pessoas temos aqui, se cada um de nós chegar na nossa instituição, no seu ambiente de trabalho, começar a falar com alguém, já começar a estimular esses novos pensamentos, entre aspas, né, que não são novos, mas enfim, para muitos são, o modo de ver e o modo de mudar suas práticas, né. Eu acho que isso é bem, já conseguimos avançar alguma coisa, né? Então, é só isso que eu gostaria de colocar para vocês. E agradeço pela contribuição de todos também, porque foram questões bem legais e de grande aprendizado. Obrigada. Gente, vocês estão me ouvindo? Consegui ativar? Boa noite. Oi, todo mundo. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão de ser crime, né, quando existem métodos alternativos. Primeiro que entendo muito o que a Lenise falou sobre uma coisa é estar na lei, outra coisa é ela ser cumprida, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária já tem ali muito bem estabelecido o que são maus tratos, com alguns exemplos. Alimentação forçada tá bem claro ali que é maus tratos. Você imagina se a gente não for fazer nenhuma pesquisa científica que tenha o uso de gavagem. A gente, sim, poderia amanhã barrar um monte de pesquisa só usando esse argumento, assim. Então, realmente, a gente, né, o Brasil é muito bom em fazer leis, mas para a gente colocar isso na prática não é tão fácil assim. E queria comentar sobre a questão de ser crime ou não. Quando a gente fala de uso de animais no ensino e uso de animais na toxicologia, é um pouco mais fácil, porque o objetivo é mais claro. Mas esse uso ele é assim 1/4 do uso total de animais. O uso de animais assim massivo é na pesquisa básica, que é muito difícil você
dizer se tem ou não um método alternativo, substitutivo, porque você não sabe qual é o objetivo final. O objetivo é aumentar o conhecimento, descobrir sobre alguma coisa, pesquisar alguma coisa. Mas a gente também precisa lembrar, e talvez isso ajude o pessoal das CEUAS, que a gente parte do princípio que para um projeto ser aprovado, isso está lá na resolução do Conselho, naquele formulário unificado, que é preciso fazer uma análise de dano versus benefício. Então, mesmo que não exista um método alternativo, ainda assim é necessário fazer essa análise, e a gente já tem publicações que têm assim, um esquema bem simples de fazer essa análise, que talvez o pessoal das CEUAS possa usar como argumento, assim, olha, isso aqui está na resolução, a gente usou essa publicação, então não é uma coisa que saiu da cabeça do pesquisador falando, eu acho que não vale a pena fazer essa pesquisa. Você tem uma maneira ali um pouco padronizada para fazer essa análise, para tentar usar como argumento nesses casos em que não existe um método alternativo, mas a gente claramente não vê um benefício para os seres humanos ou que o experimento em si causa muito dano ao animal. Talvez essa seja uma ferramenta útil. Depois a Karen pode compartilhar com vocês a publicação, que eu não tenho ela na mão agora. Parabéns pelo evento, como sempre, muito, muito proveitoso, muito bom. Obrigada, Bianca. Obrigada. Eu queria aproveitar para comentar com a Jaque que para esse curso aqui, ele surgiu exatamente por causa do tipo de problema que você comentou, assim, que você pontuou. Eu comecei a participar de CEUA e eu me sentia muito mal, porque eu estava lá no meio da discussão, assim, e aí, para mim, parecia claramente, assim, o que tinha que ser discutido. Tipo assim, não, a gente tem que estar falando sobre se realmente é necessário fazer essa pesquisa, se realmente é justificável. E eu não conseguia nem colocar a questão, eu não conseguia colocar, porque para eu conseguir colocar a questão, eu precisaria ter colocado uma premissa do tipo, concordamos que os animais sofrem, concordamos que produzir sofrimento a seres indefesos é algo negativo, concordamos que... E eu não conseguia nem estar nesse primeiro, assim, nessa primeira página, nessa mesma página para avançar com o que eu queria trazer. E eu sofria muito, porque daí eu chegava em casa e pensava, eu tô ali representando a Sociedade Protetora dos Animais, eu tenho a oportunidade de tentar fazer alguma coisa e eu não consigo fazer nada. E aí eu fui percebendo, assim, que eu precisava conseguir dialogar com eles, de alguma forma. E aí eu comecei a estudar as leis, não sei o quê, a me inteirar mais dos projetos, a entender, para eu entender a parte científica, para daí eu poder falar alguma coisa. Que, né, se eu entendesse a parte científica, eu conseguia fazer um questionamento para eles e falar assim, olha... Mas qual que é a probabilidade do resultado disso poder ser usado na medicina, na biomedicina, para daí conseguir trazer a questão ética? E aí eu pensei que precisava muito de um curso desse tipo, assim, que ajudasse as pessoas que querem proteger os animais a entender minimamente, assim, né, a parte da legislação e tudo mais, e qual que é a questão. E é muito difícil chegar na questão, porque nas CEUAS, assim, a gente quase sempre, quase o tempo todo, está discutindo assim, mas poderia ser melhor fazer desse jeito, mas eu acho que esse analgésico pode trocar, será que está usando analgésico? É assim, é difícil uma discussão ética de verdade, do tipo... Como você comentou, e como a Bianca também sempre comenta, eu gosto muito disso que a Bianca fala, e eu nunca consigo falar igual, ainda bem que ela está aqui. Ela sempre fala assim, que às vezes não é procurar um método alternativo para aquilo, né? Tipo, por exemplo, no caso do rato, da caixa de Skinner. Vamos procurar um método alternativo. Talvez não seja o caso de ensinar aquilo mais, talvez aquilo nem seja importante mais. Então, muitas vezes, quando não, né, tem algumas coisas que não tem método alternativo para aquilo, não tem mesmo. Mas talvez aquela forma de responder a pergunta não é uma boa forma. Uhum. Mas o que eu falei? É isso mesmo, Karen. Só para complementar o que você está falando, antes que suma da minha mente, é a reprodução de alguns trabalhos, né?
Tem trabalhos que no final não serviram para nada, mas está ali no currículo, aí no outro ano repete de novo aquele trabalho que não serve para nada, utiliza os animais que não servem para nada, mas está ali porque está. Aí, às vezes, tem que ter uma barreira que não é só. Se não teve a reprodução do trabalho, o multiplicador, eu acho que ali encerra. Não tem que continuar. Pois Penso é, que mas tem que é ter muito a difícil. questão É muito ética, né? difícil entrar nas questões éticas. Muito, muito, muito. O que que você Eu acha acho que disso? eu acho que o curso cumpre bem a ideia de preparar os membros de SPA para a CEUA, porque assim, por mais que a gente converse, isso, aquilo, não vai ter uma receita de bolo, né? Cada CEUA vai ter um grupo de pessoas, cada pessoa tem um perfil, cada pesquisador tem um perfil, cada experimento é um experimento, às vezes a gente tem argumentação da lei, às vezes tem algum espaço para falar de ética, geralmente não. Às vezes também é o caso da gente ir tentando conversar, aí não só nas reuniões, mas no dia a dia, de dar um tom de que proteger os animais não é ir contra a ciência, porque quando a gente fala de ética e de proteger os animais, 500 defesas se erguem como se a gente fosse contra a ciência, mas aí a gente está pesquisando e tentando validar métodos substitutivos, só que aí a gente volta lá na história, assim, o que que validou os métodos que usam os animais? O fazer, né? E hoje, na área de história da psicologia, que eu estou estudando para o doutorado, a gente tem a história das marginalidades, né? Então, assim, e o que a gente tem em história hoje é da gente fazer uma história diferente do que vinha sendo feita, de tipo, porque eu fiz assim e deu um resultado satisfatório, então é como se o resultado validasse o que eu fiz, mas assim, não, a gente não tem nunca, trazendo agora, por exemplo, prático, só para minha fala não ficar muito perdida, assim, mas não é porque a gente vem usando os animais e tem tido resultados que a gente considera satisfatórios, que é ok usar os animais. Então, quando a gente fala de história das marginalidades, os animais não foram considerados. Como é que poderia ter sido a ciência usando os animais? Seria pior? Seria melhor? Não sabemos. Então, talvez a gente começar a trazer um tom para a discussão de que, assim, ciência não é religião, né? Mas a gente fala isso, só que a gente tem dogmas na ciência que a gente defende com unhas e dentes, e aí não, a gente está falando de ciência. Já tive professor que falava, não, você não vai mexer nisso. Daí eu, professor, mas a gente está falando de ciência, né? O que que a gente também não está tendo de atraso científico por ficar agarrado em práticas que, sempre foi assim. Então, quando a gente traz a questão ética, quando a gente considera os animais, a gente também está considerando outras coisas. E o que que fica para trás? Quando eu desconsidero ou quando eu inibo qualquer. A gente vê muito, né? Ou já viu muito em sala de aula, qualquer iniciativa de um aluno de ter dó do animal, alguma coisa, tem professor que já reprime isso e vai dessensibilizando. O que que as ciências, principalmente a ciência da saúde, estão perdendo nisso? Por exemplo, aí eu vou usar o meu lugar, né, de estudo, da psicologia. A gente não depende do professor, da turma, mas enfim, se grosso modo a gente vem replicando ou vinha replicando a aula do rato na caixa de Skinner, sabendo do que a gente sabe, sabendo da Declaração de Cambridge sobre a consciência. Então, ó, o que a gente tem de regulamentação da psicologia e desenvolvimento dessas práticas é da primeira metade do século XX. A Declaração de Cambridge é de 2012. Então, assim,
não é esperado que para fazer ciência a gente considere os dados novos para fazer novas reflexões? E aí, por que a gente não está levando em consideração o que as neurociências falam sobre os animais, ignorando isso para continuar uma prática que talvez a gente pudesse ter outros avanços em empatia, em olhar para o outro, se a gente considerasse. Porque se eu consigo ter empatia e identificar sofrimento, alegria, e aí eu não estou falando de antropomorfismo, tá? Guardadas as devidas proporções e de acordo com a espécie, eu conhecendo como é que aquela espécie se expressa, como é que um rato expressa dor, como é que um cachorro expressa dor, como é que expressa alegria. A gente tem isso, a gente tem os etogramas das espécies. Se eu consigo ter empatia por um ser tão distante de mim, no sentido de diferença, qual o impacto disso para minha empatia com o ser humano, se eu sou um profissional da saúde? E qual o impacto do contrário de eu ignorar isso? O que eu estou ignorando? Então, eu acho que a grande questão da gente trazer para os pesquisadores é o que a gente está perdendo também, de não considerar os animais, né? Então, eu acho que aí eu vou arriscar dizer, né? Eu não tenho dados, etc., para falar sobre isso, mas a maior resistência de tudo que eu vi até hoje, quando a gente vai falar dos animais, é de pesquisadores, principalmente os mais tradicionais, achar que a gente é contra a ciência, achar que é um negócio panfletário de a louca dos bichos, né? Então, assim, esse curso, e eu já vou fechar o que eu vou falar, esse curso traz um monte de ferramentas, e eu acho que a ideia é essa, quanto maior o repertório de argumentos, maiores as chances da gente problematizar o uso de animais nas seuas. Às vezes naquela seua o argumento da legislação, às vezes da ética vai ser muito difícil, mas a gente tenta. Mas a gente conseguir no dia a dia ir pulverizando isso de que derrubar esse tabu de que proteção animal e ciência não podem andar juntas. E isso era a minha ideia, que eu torcia o nariz para análise do comportamento, porque eu pensava assim, nossa, se essa área faz tudo isso com os animais, eu não quero saber. E hoje eu vejo que não é bem isso, é uma área que ela tem várias ferramentas para problematizar a questão dos animais. Então, é o que a gente faz com os dados. É isso que eu estou querendo dizer. Então, da gente tentar no dia a dia, como membro do seu ou não, quebrar essa ideia de que proteger os animais é ir contra a ciência. É exatamente o contrário. É refinar e melhorar a ciência, né? Perfeito, Jaque, concordo 100%. E a gente tem exemplos, né? O Carlos, acho que teve uma hora que até perguntou, mas como é que ficaria o consentimento, né? Não sei se foi nessas palavras, mas geralmente isso é visto até de uma forma, assim, ridicularizando, né? Não tem como conseguir que os animais escolham se eles querem ou não querem. Mas, na verdade, é muito justificação da nossa parte, porque eles sinalizam, né? Várias espécies a gente já conhece muito, outras estamos conhecendo, mas mesmo as que a gente já conhece muito e que sinalizam as coisas que eles gostam e que não gostam, do que eles fogem, o que eles procuram, a gente ignora, né, o que eles dizem. Além disso, existe cada vez mais conhecimento de etologia, de ciência do bem-estar animal, no sentido de entender as preferências, os interesses dos animais que a gente não usa também para descobrir o que eles estão tentando falar, ou o que eles dizem. E existem iniciativas também, tem uma pesquisadora que eu gosto bastante, chama Clara Mantini, que ela desenvolve dispositivos para cães usarem. Então, tipo, interruptor, para as coisas do nosso dia a dia não são feitas pensando, né, no corpinho, no tamanho deles e tal. E o grupo dela estuda interação computador-animal, e aí ela Tem desenvolve. condicionamento, mulher. Quê? Acho que não era comigo, né? Será? Aí ela desenvolve dispositivos para os animais manipularem e ela precisa que os animais testem para saber se funcionou, se tá bom, se eles estão gostando, né? E ela faz os experimentos com cães.
Então, ela faz experimentação com animais, ela envolve os cães e ela desenvolveu um protocolo de pesquisa ético para que os cães só participem das pesquisas que eles estão se sentindo à vontade, que eles tenham uma maneira de sinalizar quando eles querem parar. E aí, esse protocolo que ela desenvolveu é super legal, super interessante. E a gente, se começasse a pensar em como usar esse protocolo com outras espécies, claramente muita coisa não poderia mais ser feita mesmo. E isso é a última coisa que eu queria deixar. Queria ficar conversando com a Jaque por horas. Porque, assim, por que é tão difícil falar não? Por que é tão difícil falar não para casos que estão tão óbvios? Tipo, se a gente conseguiu encontrar uma forma que atenderia às nossas premissas éticas, né? A gente não pode submeter um indivíduo à crueldade, enfim. Só que essa lógica exigiria que algumas coisas não poderiam mais ser feitas, que é como a gente faz com humanos, na pesquisa com humanos. E muitos casos também nas CEUAs, os pesquisadores nem concordam muito com aquilo, eles veem que aquilo é estranho, torcem o nariz, mas nunca falam não. Não conseguem falar não, é difícil demais. Por que que a gente tem tanta dificuldade de, para algumas coisas, começar a falar não mesmo? Esses de psicologia, por exemplo, esses testes de para ver, né, aversão, nado forçado, o choque, a barra quente, não sei o quê. Se a gente for pensar assim, o quanto isso ajuda em alguma coisa, a descobrir alguma coisa, né, super criticável, e um grau de invasividade muito alto, sofrimento muito intenso, por que que a pessoa da CEUA, por que que os membros da CEUA, que têm autonomia para decidir, para deliberar, têm autonomia, pode fazer isso, nunca, nunca, nunca fazem? E aí, Esse ponto é legal, é interessante, porque assim tem as relações políticas, né? Se eu falo não para o seu projeto ou para o projeto de um aluno seu, amanhã você vai falar assim. E aí, é isso que você falou de fala não, que a gente volta para a questão da saúde mental também, porque às vezes, e a gente fala de habilidades sociais, por exemplo, eu sou membro de SPA, vamos supor, exemplo. E aí, na minha história, eu tenho dificuldade de me colocar, de falar não. Eu vou ter essa dificuldade ou eu vou ter muito sofrimento. Então, não para agora, mas assim, para um futuro, e é uma coisa que eu sempre comento com a Bianca, que eu acho que é muito importante a gente começar a ter uma rede de apoio de saúde mental mesmo. Não só para membros de SPA nas CEUs, mas para alunos objetores, porque é tão sutil que a gente ignora, assim como a gente é sutil e tem muito sofrimento envolvido quando a pessoa perde um animal que ela considera membro da família dela, e quando o pessoal considera que isso é jocoso, é besta, e isso não é falado, e a gente vai sofrendo muito, né? Então, eu entendo que, para além da gente fornecer o repertório, a gente criar uma rede de apoio, e apoio psicológico mesmo, ajuda que as pessoas permaneçam nas CEUAs ou, enfim, em outros espaços, né? Então, tem muitas questões aí que ficam invisíveis quando a gente fala de comportamento, é tudo muito invisível, né? Igual o Carlos comentou, Carlos, né? Um dele comentou, que daí os ratos, eu não lembro que palavras que ele usou, tá? Mas assim, que machucaram os abdômenes dos camundongos. A gente tá vendo, tem sangue, tá aberto. Agora, se eu tô num laboratório de psicologia experimental, eu fecho o rato na caixa de condicionamento operante e o rato fica assim, quem não entende vai achar que tá tudo ok, o rato, sei lá, tá dançando, alguma coisa, e o rato tá extremamente assustado, em pânico. É muito invisível, né? Então, assim, até quando eu trouxe a fala inicial e falei várias coisas para a gente ter disparadores, foi muito nesse sentido também, de tornar mais palpável, que é muito difícil a gente problematizar já os nossos comportamentos
como membro de seu, ou como estudante, ou como pesquisador, que dirá dos animais envolvidos ali, né? De, sei lá, um animal, mas ele tá bem, ele tá parado, e às vezes ele tá parado porque ele tá simulando o que muitos animais têm de mecanismo de defesa, simular uma morte ou alguma coisa como um mecanismo de defesa. Então, tem muita coisa para a gente ver, né? Então, eu queria aproveitar, já que eu estou falando, e eu vou parar agora mesmo, eu queria reiterar meu agradecimento pelo convite, estou à disposição, acho que a gente levantou vários pontos que, no meu entendimento, para hoje, para uma roda de conversa, cumpre, né, disparadores, mas se ficou alguma ponta solta, se deu gatilho em alguém, se alguém ficou em sofrimento por alguma coisa que a gente falou, ou alguma angústia, ou eu deixei o meu e-mail no chat, pode ficar à vontade para me escrever. Karen, se vocês quiserem que a gente aprofunde em determinadas questões, eu estou à disposição, né? Agora não eu estou meio atrapalhada eu estou na reta final do doutorado, depois eu pretendo me dedicar muito mais, mas podem contar comigo e parabéns pela iniciativa do curso. Eu fico muito feliz que esse curso exista. Está na terceira ou na quarta edição? Quarto. Na quarta edição. E é isso. Obrigada para quem ficou até agora. Estou à disposição. Obrigadão. Jaque, obrigada, a gente que agradece. Foi ótimo. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes, que eu fiquei cheia de coisas para Por perguntar. favor, vou adorar. E é isso. A Ana Carolina está com a mão levantada, mas a gente já passou quase 10 minutos do nosso horário de encerrar. Então, eu vou pedir, Ana Carolina, que você traga a sua questão lá nos fóruns. Pessoal, usem os fóruns, tragam mais questões. As coisas que foram levantadas aqui que não estão certas, né? Que eu falei que vou verificar, a questão dos cadáveres e tal. Eu vou colocar lá depois. Aproveitem, vamos conversar.